Segundou, né? Dia de falar de saúde com ela, doutora Natália Rezende. Bom dia, doutora Natália, seja muito bem-vinda à Manhã da Pan. Bom dia, Charles. Bom dia, Charles hoje está aqui com a gente. Uma convidada ilustre, que é a doutora Ariane. Ilustre. Ela que é especialista... Exatamente, em escoliose. Escoliose. Nós vamos conversar hoje desse tema super importante, né? Que nosso objetivo aqui é informar e tá atualizado também, né? Nós estamos na moda, porque junho é o junho verde de conscientização da escoliose na criança e no adolescente. E por isso que a gente vai conversar com ela hoje. Tudo bem, Ari? Bom dia. Bom dia, doutora Natália. Bom dia, Charles. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. E conta um pouquinho, então, pra nós, o que é escoliose, na verdade? Porque eu sou otorrino, né? Eu brinco que agora já as outras partes da medicina a gente acaba não tendo contato, né? Isso. A escoliose nada mais é do que a coluna torta, né? Então, ela vai ficar torta para um dos lados e esse formato pode ser tanto em C quanto em S, dependendo de cada paciente. Tá, entendi. E isso causa problemas, né? Para a pessoa que tenha. É algo genético que vem, a pessoa nasce dessa forma? Em alguns casos, sim. Mas a grande maioria, que é o que a gente está abordando aqui, que é na criança e do adolescente, não. Ela pode ser genética e ela pode ser multifatorial. Por isso que a gente fala que é uma escoliose idiopática, que ela não tem uma causa específica. Entendi. E assim, desculpa interromper aqui, mas assim, nesse caso, por exemplo, eu tenho um filho, né, uma criança, e como que eu consigo perceber isso, né? Geralmente, Charles, o que a gente observa? O corpo, né, da criança, a gente observa os ombros, se um lado está mais alto que o outro, a marcação de cintura, geralmente também um lado está mais vincado do que o outro, a altura do quadril também, um lado sempre está mais alto do que o outro. Geralmente, dessas formas, a gente observa. Vivendo e aprendendo, ó. Olha só que interessante. E por se tratar de criança, adolescente, eu fiquei pensando aqui, né? Eu acho que para as escolas é algo muito importante de estar atento, né? Sim, é onde está o nosso maior público, é ali na escola, né? Exatamente. Inclusive, assim, se você me permite... Claro! A gente tem um projeto de rastreamento escolar nas escolas, onde a ideia, ele é gratuito, né? A escola, nem os pais... pagam, sem custo nenhum. Olha só. E a ideia é realmente avaliar essas crianças entre 8 até 16 anos para tentar encontrar o mais precocemente possível a escoliose, para que lá na vida adulta ou até antes ele não tenha que fazer uma cirurgia. Porque dependendo do caso, ela é cirúrgica. Olha só que interessante. E descobrir de forma mais precoce, antecipada, pode evitar uma cirurgia? Exatamente. A gente consegue, hoje, o tratamento mais atual, que são os exercícios específicos para escoliose, a gente consegue fortalecer essa musculatura a ponto de evitar com que essa escoliose piore. Dependendo dos casos, a gente faz uso de colete também. Certo. E a gente tem, sim, casos de sucesso de tirar bastante criançada aí da cirurgia. Olha só, nossa, mas isso é fantástico, né? Sim. É tudo que a gente quer. Na verdade, a gente vai trabalhar na prevenção. Exatamente. Né? E agir ali já no início, que é o melhor, né, da medicina. Exatamente. É isso, é quando a gente age ou antes ou já no início. Ou já no início. Né? Independente da doença. Exatamente. A gente sempre passa para os pais que o Charles perguntou para a gente. O Eloy está aqui conosco sempre, entendeu? A presença dele. Exato. E você acabou de perguntar, Charles, a gente geralmente até procura nos nossos filhos a partir de 8 anos de idade. Porque é nessa fase de estirão que geralmente consegue perceber. Ou seja, não adianta querer também chegar muito cedo ali que não vai ver nada. Muito difícil. A gente percebe mais na fase de estirão, que aí ela começa a se agravar. Certo. E geralmente, assim, uma dica, né, que a gente acaba dando aos pais as crianças e adolescentes, eles começam a colocar roupa mais larga para poder se esconder. Olha. Não quer usar biquíni, não quer ficar sem camisa. Então, é dessa forma que a gente começa a perceber que alguma coisa pode ter ali tá demonstrando ali no corpo que eles estão vendo, mas a gente, como pais, às vezes não percebe.
Olha que interessante. E este projeto, fala um pouquinho mais para mim, que eu achei muito interessante. Esse projeto gratuito que você disse nas escolas, né? As escolas abrem as portas em um determinado dia ou semana, e aí vocês fazem toda uma organização para avaliar as crianças e os adolescentes. Isso. E para conscientizar mesmo, olha, pode ser seu filho é um bom candidato para que vocês passem por uma avaliação. Isso. Geralmente a gente, né, vai na escola, pergunta se eles têm interesse e eles perguntam aos pais, né? Porque a gente, como são menores de idade, a gente precisa da autorização, consentimento. Exatamente, dos pais. E aí, num dia determinado, a gente faz a avaliação ali em todas as crianças, naquelas que foram autorizadas. Legal. E a gente manda um relatório para os pais, naqueles que forem encontrado algum ponto específico aí que chamou a atenção da gente, para poder passar num consultório por uma avaliação bem específica, porque a nossa avaliação demora em torno de umas 2 horas. É bem, olha só, bem direta mesmo. Uma dúvida. Vamos lá. Mochila, celular, postura incorreta, isso pode causar escoliose? Essa é uma excelente pergunta. Verdade. Ela não causa escoliose. Para quem tem escoliose, ela pode agravar, mas ela não é a causa da escoliose. Olha só. Então, não é por isso que a criança vai ter. Não. Entendi. Não é porque ela usa mochila pesada ou mochila de um lado só. Ou fica com o celular ali. Ou fica na má postura ali em casa. Isso não vai causar escoliose. Mas quem já tem, precisa evitar. Precisa evitar, porque isso pode agravar os graus da escoliose. Entendi. Olha só que interessante. Muito legal mesmo. E você até comentou daquele colete, né? A imagem que eu tenho de colete é um colete bem grande. Mas a gente estava conversando aqui antes, né? E parece que hoje já mudou. Não é mais isso, né? Eu tô ultrapassada. Tá ultrapassada, doutora Natália. Hoje já é um colete, a gente chama de colete 3D. Então, ele é feito especialmente para cada corpo e ele fica bem grudadinho no corpo mesmo. Então, se você põe uma camiseta por cima, as pessoas nem percebem que você tá de colete. Ele é bem aceitado, assim, pelos adolescentes. Muito legal. E às vezes precisa, às vezes não. Às vezes não. Depende do grau, né, da escoliose. A gente tem 3 classificações. A leve, a gente só fica ali fazendo os exercícios específicos para ela não piorar. O moderado, a gente já entra com colete, porque pode ser que essa curva moderada já, né, seja uma que vá ali para cirurgia. E no grau grave, que já é um grau cirúrgico, dependendo da idade da criança, e o pai não quer fazer a cirurgia tão cedo, a gente já tenta travar essa curva com colete, para ela não agravar mais ainda quando quiser fazer a cirurgia já ali na idade adulta. Entendi. E no fim, tem crianças, como você falou, que vão melhorar e simplesmente vão se livrar dessa opção da cirurgia, dessa necessidade da cirurgia. Exatamente, né? Exatamente. E quando necessita de cirurgia, são os colegas ortopedistas que vão nos ajudar. São nossos amigas ortopedistas que nos auxiliam aí. Muito Geralmente legal. A gente trabalha é uma equipe, né, Uma Natália? equipe, com certeza. Dependendo do caso, é fisioterapeuta, nutricionista, porque essa criança não pode perder peso ou ganhar muito peso por conta do colete, se ela estiver usando para não perder. Senão não cabe mais ou fica folgada. Exatamente. E aí o colete acaba não tendo função mais, né? Olha só que legal. Os ortopedistas, dependendo, psicólogos também, a gente acaba pedindo ali uma ajuda. Então, acaba sendo uma equipe multidisciplinar. Então é igual ao otorrino, né? Que tem a fono, né? Exatamente. Junto para fazer as audiometrias. Tem a físio também para trabalhar toda a musculatura da parte de articulação para zumbido, cervical. Então, é muito legal isso, muito né? Legal, Eu sempre digo aqui que eu acho que o nosso grande objetivo no programa é conscientizar, né? É alguém escutar e falar, nossa, eu acho que eu conheço alguém que está sofrendo com isso. Ou eu posso ter isso. E procurar ajuda. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente tem medo, né, de procurar ajuda especializada de profissionais da saúde. Mas eu não quero ser diagnosticado com isso. Mas, primeiro, né, a gente precisa tratar de forma correta, o que seja lá o que for. E muitas vezes o profissional só vai te falar, não, esse desvio aqui da sua coluna é um desvio normal. Pode seguir, ele não vai te causar problemas. Perfeito. Seu filho tá só com uma má postura, mas nós vamos corrigir de outro jeito. Isso não é escoliose. Exatamente. Né? Então, acho que isso é muito importante. No rastreamento escolar, Natália, a gente encontra muito...
parece escoliose, mas não é. Às vezes é só fraqueza muscular mesmo. E ali você trabalhando uns 3 meses, já tá tudo certo. Você consegue já fortalecer a criança, ele já começa a ter noção da postura. Olha, e tá tudo certo. E às vezes a mãe acaba achando que é uma escoliose e não é. Sim. E normalmente, quando você fala assim, não, mas essa criança tem mesmo, esse adolescente tem mesmo escoliose, quanto tempo que a gente vai tratar, por exemplo? O tratamento sempre depende de alguns pontos específicos, mas geralmente, na criança e no adolescente, é até o final do crescimento ósseo. Tá. Nas meninas, a gente consegue ter mais específico isso. Geralmente, depois da menstruação, a gente conta mais ou menos 4 anos. E aí, é mais ou menos naquele tempo que a gente para o tratamento. Certo. Dos meninos, depende um pouco mais. Geralmente, eles são um pouquinho mais para frente. Então, em torno de 17 anos é o tempo máximo aí do tratamento. Então, assim, não tem uma resposta específica, mas é um tratamento, digamos, um pouco longo, mas é sempre pensando em não fazer a cirurgia, né? Então, a gente sempre pesa aí o que é melhor para essa criança. Sim, eu sempre digo para os pacientes, né? Dentro da minha área, cirurgia é maravilhoso, quando bem indicado, quando o paciente precisa. Mas se a gente não precisar fazer, melhor. Melhor. Né? É uma intervenção a menos, é um pós-operatório a menos. Então, a gente vai fazer de acordo com a necessidade. Mas, ainda mais essa, uma cirurgia de coluna. Se a gente puder evitar... Poxa, excelente, né? Exatamente. Maravilhoso. Exatamente. E o adulto e o adolescente, a criança, eles têm a mesma escoliose? A escoliose do adulto é a escoliose da criança que não tratou e aí foi evoluindo? Pode ser que seja. A grande maioria dos casos é exatamente isso. O adulto nem soube que ele teve escoliose e aí por algum outro motivo precisou fazer o raio-x ali, teve uma pneumonia e aí descobriu que tem uma escoliose. Olha só. E aí o tratamento no adulto é um pouco diferente. Essa é a grande diferença dos dois. Porque no adulto, ele já está mais rígido, então a gente não consegue mais ter essa mobilidade que a gente tem na criança, né? Eles já são mais duros. Então, assim, a curva em si a gente não consegue melhorar, mas a gente começa a trabalhar na dor e o resultado é muito rápido. Então, em 3 meses, geralmente, o adulto já tá de alta, porque ele já faz os exercícios, ele tem tarefa de casa também nesse tratamento. Tá. E em 3 meses, geralmente, o adulto já tá de alta ali da fisioterapia e vai fazer para o resto da vida aí os exercícios. Não só precisa fazer os exercícios específicos para escoliose, mas qualquer outra atividade física. O importante é sempre se movimentar. Olha que legal. E musculação não está contraindicado? Jamais. A gente não contraindica nada. A gente não gosta de contraindicar porque o corpo é movimento. Então, a gente prefere que faça algum movimento. Dependendo do exercício na musculação, a gente indica algumas coisas, alguns cuidados que precisam ser tomados, mas a gente sempre indica estar fazendo alguma atividade. Olha que interessante. Uma pergunta, não sei se chega a ser da sua área, mas vou perguntar. Antes, não sei se isso é mito, se é verdade, mas que a criança não pode fazer musculação, né? Que tinha esse mito que não crescia. É mito, é verdade? A gente indica musculação para criança? Para criança, eu acho que o esporte é algo assim que ela vai conseguir crescer mais, né? E trabalha também, ela acaba trabalhando a musculação. Para criança, dependendo da idade, eu não indicaria. Muito pequeno, não. Muito pequeno, seria mais para os adolescentes mesmo, pré-adolescentes. Exatamente. Bacana. Aí para mim, total liberado. Mas para criança, eu acho que natação, correr, né, brincar, eu acho que é mais indicado aí. Perfeito. Muito bom. Que ótimo. Nossa, quanto aprendizado, né, Charles? Com certeza. Como eu falei, vivendo e aprendendo, né? Pois é. Com certeza. Não, e a gente tem que realmente repassar essa informação, né? Pensa quantas pessoas, né, hoje estão escutando e dizendo, nossa, olha que legal, né? Quantos diretores, professores, né, estão escutando e dizendo, poxa vida, né, vou propor. E tem contato, Ari, para conversar com você, para te achar? Pra gente poder, né, tirar dúvida? Sim, temos sim. Vocês podem mandar um WhatsApp no 12 99151 8787. Podem também me procurar no Instagram, @doutora Ariane Marinho. .com, não tem .com, né? Só Ariane no Insta, só Ariane Marinho. Ariane Marinho. E Ariane com E, né? Com I, Ari, com I e Ne de escola. Exato.
Perfeito. E marinho de azul marinho. De azul marinho, isso mesmo. Perfeito. E tem o doutorantes. Tem o doutorante. Que é DRA. Isso. DRA Ariane Marinho. Isso. Perfeito, gente. Mandem dúvidas, né? Depois a gente manda mais dúvida lá, né, Charles? Verdade. Dúvida que não falta. Dúvida, nós somos E sempre vai surgir depois, né? Sempre surge depois. Você começa a pensar. Exatamente. Que legal mesmo, viu? A gente agradece e não sei se tem, Charles, tem alguma dúvida a mais que você queira perguntar? Acho que a gente esclareceu bastante, né? A gente esclareceu bastante coisa aqui, né? Nossa, muito legal. Semana que vem, inclusive, nós vamos voltar aos assuntos aí da otorrino. Vamos falar de rinite e sinusite? Com esse tempo seco agora... Ataca quem não mesmo, tá, né? Quem não, com rinite, sinusite, resfriado. Eu falo, tem que fazer nebulização, tem que fazer as coisas direitinho ali para poder aliviar. Isso, vamos conversar então. A gente já dando um spoiler, que eu e o Eloy, a gente dá o spoiler da próxima semana. Fiquem à vontade, tá, gente? Se alguém quiser mandar dúvidas para mim também, né? Natália Rezende Otorrino. Eu repasso para a doutora Ariane, tá bom? Sem problema nenhum. E podem mandar para mim, mandem direto para ela. Fiquem à vontade, tá? Isso aí. Ótimo. Perfeito. Agradeço a presença de vocês, doutoras. Mais uma vez aqui amanhã da PAN. A gente que agradece. Volte sempre, doutora Ariane. Desculpa, eu falo Ariana, eu sou tudo atrapalhado. Ariane Marinho. É verdade. Mas é isso, agradeço mesmo a presença das duas doutoras aqui na Manhã da PAN, no Falando de Saúde, que volta na segunda-feira que vem. Perfeito. Para falar sobre rinite e sinusite. Então, já vai preparando aí as suas dúvidas aí. Dúvidas que a gente vai vir pronto. Exatamente. É isso aí, gente. Obrigadão mais uma vez. Bom dia. Obrigada, boa semana. Obrigado, igualmente. Here we go. Hey, this is Justin Bieber.